Laboratório de questões para a banca Sebrasp para o concurso do INSS. Essa é a aula 3. Hoje a gente vai falar sobre o Excel. Bom, questão número 1. No Microsoft Excel 2019, as fórmulas que retornam a média aritmética e a mediana de determinado intervalo de valores são respectivamente. Bom, o que acontece aqui? O que ele está pedindo? Ele está falando que é o Microsoft Excel, existem várias versões do Excel e tem o 369 que é o online. Está falando sobre fórmulas e ele quer saber quais fórmulas retornam média aritmética, que é somar alguns números e dividir pela quantidade de números e fazer a mediana, que é encontrar o valor central de uma determinada quantidade de valores. Bom, como ele está falando aqui, ele não falou que é no Excel em português, mas no Excel, então em português, média aritmética se calcula através de igual a média, abre e fecha parênteses, média com acento, né? Porque a gente está em português. E mediana se calcula através da abreviação MED, abre e fecha parênteses com intervalo dentro de valores. Então, essa questão é a letra A, ok? Mediana não existe e a média sem acento também não vai funcionar, ok? Mas isso vai funcionar para o seu Excel em português. Se você tiver trabalhando com Excel em inglês, vai ser min, ou seja, né, não vai estar escrito média. Então, questão número 1 é a letra A. Questão número 2. Ao se inserir na célula C5 da planilha Microsoft Excel 365 mostrada abaixo a fórmula igual a soma, abre parênteses, de B2, dois pontos, C4, fecha parênteses, o valor obtido será 22. Ele quer saber, será que esse valor dá 22? Que valor? O valor desta célula aqui, ó, essa aqui, ó. Essa célula tem o valor o quê lá dentro dela? Dentro dela tem uma fórmula. Qual é a fórmula? Essa que está indicada aqui, ou seja, igual, quer dizer que vem uma fórmula, soma, somar. Somar o quê? Os valores que vão de B2, coluna B, linha 2, até a coluna C, linha 4. Ou seja, ele quer que some este retângulo aqui, tá? Ou seja, se você somar só a coluna C, vai dar 22, mas não é isso que ele quer. Ele quer que você some toda a coluna B mais toda a coluna C. Como você vai fazer essa soma? Como tá aqui, ok? Mas na hora você não vai estar no Excel, né? Você pode somar de qualquer maneira. Somar toda a coluna B, depois toda a coluna C, não importa. O que interessa é que tem que ser a soma dentro deste retângulo. Soma não tem ordem de prioridade, tá? Então, o total dessa soma, como que vai ser? Vai estar aqui, ó, soma igual a soma de B2 até C4, vai ser este retângulo todo aqui, né? Se eu somar só isso aqui vai dar 22, mas eu tenho que somar mais o 9, o 4 e 1, que vai dar um total de 36. Então, a questão número 2 é uma questão que está errada, ok? A gente sempre soma do valor inicial ao valor final num retângulo, num quadrado, do jeito que for solicitado dentro do sistema. Ok? Questão número 2, errada. Questão número 3. Em uma planilha do Excel, a divisão de qualquer número, tá escrito, ó, qualquer número por zero apresentará o valor de erro. Hashtag valor, exclamação, vai dar um erro? Isso está certo ou está errado? Aqui está dizendo, ó, o que indica que um dos operandos está inválido. É isso que acontece? Bom, o que acontece é que essa questão é uma questão também que está errada. Porque no momento que eu pegar qualquer valor e dividir esse valor por zero, que resultado vai me dar? Vai me dar um valor de resultado qual? Ou seja, dizendo hashtag essa divisão por zero não pode ser realizada, ok? E aí tem um sinalzinho de exclamação ali. Então, toda vez que você pegar qualquer número, não importa qual seja, dividir por zero, ele vai dar essa resposta aqui de erro, ou seja, hashtag divisão barra zero, exclamação, tá? Mas existe esse erro aqui, exclamação, valor, hashtag valor, exclamação? Existe sim.
Então, eu coloquei aqui do lado. Como que eu fiz aparecer nessa célula esse resultado aqui? Simples. Eu fiz um cálculo. Eu coloquei alguns valores. Você vê que o valor numérico, ele fica orientado à direita da célula. E o valor que não é numérico, que são letras, aqui, ó, a palavrinha comida, ela está orientada à esquerda da célula. Então, não tem como eu fazer qualquer cálculo matemático aqui dentro. O Excel, algumas vezes, ele ignora, né? Quando eu tenho letras na célula, dependendo do cálculo que eu vou estar fazendo. Se eu mandar somar essa coluna aqui, ele vai somar 5 mais 2 mais 6, ele vai me dar 11 de resultado, ok? Porém, o objetivo 13, quer dizer, vai dar, tô calculando tudo errado aqui. E aí, porém, o objetivo não é obter o resultado da coluna, porque aqui está escrito, ó, comida, ou seja, quando eu mandei somar, por exemplo, e dividir pela célula D3, o que ele fez? Ele me deu esse resultado, ou seja, um dos meus operadores está inválido aqui dentro, que é como que eu vou dividir 13, né, que é o valor que dá isso aqui, 6, tá? Por comida. Tem como eu fazer isso? Não. Eu tenho um erro aqui. Por quê? Porque uma das minhas células está com letras, então ele não consegue. O objetivo do Excel é você trabalhar com números, né? Ele é uma planilha de cálculo matemático, digamos assim, tá? Então você não tem que ter letras misturadas. A gente geralmente coloca as letras nos cabeçalhos, né, das planilhas e não no meio da planilha em si. Então, principalmente na hora de fazer cálculo. Então, esse é um dos problemas que está ocorrendo, ok? Beleza. Então, essa é uma questão que está... A questão número 13 é uma questão que está errada. Então, não tem como eu pegar qualquer número, dividir por zero e apresentar esse erro. Ele vai apresentar um outro erro, que é divisão por zero, não pode, tá? E aí, quando apresentar esses outros erros de hashtag valor exclamação, é porque tem alguma coisa acontecendo, não é só a letra que vai estar sendo um problema ali dentro da célula, né? Tem outras coisas que pode estar acontecendo, então ele não está encontrando esses valores, beleza? Questão número 3, questão errada. Questão número 4. Considere que se deseja criar uma fórmula no Excel 2016 em português para preencher automaticamente as células C2, C3 e C4 a partir dos valores de B1, B2 e B3 apresentadas na tabela precedente. Neste caso, assinale a opção que apresenta a fórmula correta a ser desenvolvida em C2 e depois copiada com as alterações devidas em C3 e C4, sabendo que a regra é que, para volume de exportações maiores que 15, deve-se preencher o campo atingiu meta com sim e para valores abaixo de 15 com não, ok? Beleza, então eu estou aqui no Excel e eu tenho a planilha. Produto, tem 3 produtos, soja, arroz com casca e alumínio, volume de exportações em toneladas, 17 para soja, 21 para arroz com casca, 7 para alumínio. E aqui está a coluna C, atingiu a meta, então ele quer preencher essa coluna C, é isso que ele está perguntando, a partir dessas informações da coluna B, ele quer saber como que veio parar essa resposta sim, sim e não, e são respostas automáticas aqui. Como que isso veio parar aqui, né? Ele quer saber qual, nas alternativas aqui, ele quer saber qual fórmula tá lá dentro dessa célula. Tá aqui a fórmula, né? Eu já coloquei aqui pra gente verificar, só que na sua prova ela não vai aparecer. Então, o que que acontece? Se a gente verificar as alternativas, a letra A não é. Por quê? Porque ela tem esses then, else aqui, que dentro do Excel a gente não trabalha nesse formato, tá? Isso é só para programação mesmo. Na letra C, vai ter um erro aqui. A letra C certa é a D, tá? Qual é o erro aqui? O erro aqui, ó, começou a ter um ponto e vírgula aqui fora do lugar. Aqui tem um sinal de menor também fora do lugar, tá? Então, são erros grotescos que tem aqui. 2 pontos aqui também, tá? O que que acontece? Dentro do Excel, quando eu vou fazer um teste de seleção aqui, selecionar alguma coisa, se determinada coisa acontecer, eu vou abrir e fechar parênteses aqui dentro do meu se e vou fazer o que? A primeira coisa aqui nessa parte se chama teste lógico. O que é o teste lógico dentro do se? Eu vou pegar esse valor de B2 aqui, ó, 17,
que já veio na minha planilha, tá? Eu tô clicando aqui nessa célula C2, tá? E nessa célula C2 vai estar essa fórmula aqui da D, tá aqui ela, tá? Então, ele vai pegar esse valor de B2, que é 17, e vai fazer esse teste lógico. Vai perguntar, 17 é maior do que 15? E aí, o computador vai responder rapidinho. Por quê? 17 é maior ou menor do que 15? É maior do que 15, 17. Então, 2 pontos, tá aqui, ó, 2 pontos. Faça o quê? Sim, sim é o que? Resposta verdadeira, se esse teste lógico for verdade. 17 é maior do que 15? Verdade. Então, essa parte aqui é a resposta verdadeira do teste lógico. Se fosse falso, é ponto e vírgula aqui de novo para a parte falsa do teste lógico. Só que o que acontece? Ele vai fazendo teste lógico de célula em célula, C2, C3 e C4, em função do que está aqui. Na primeira célula, ele vai pegar o 17. 17 é maior do que 15? Ele vai dizer sim. Ok, veio para cá o sim. Ele vai para a segunda, 21. É maior do que 15? Ele está fazendo teste lógico. Sim, é maior do que 15. Aí ele vai para a terceira, C4. Aí aqui vai estar C4. C4 é maior do que 15? Ele vai dizer não, porque qual é o valor do C4? 7. 7 é maior do que 15? Nesse momento é não. E aí ele completou a tabela, ok? Ele foi para a parte falsa do teste lógico. Se for verdadeiro, ele escreveria sim. Se fosse falso, ele escreveria não. O que acontece? Geralmente, quando você coloca aqui no teste lógico, ele não vem com essas aspas aqui. Tá? E você coloca aspas. Por que a gente está colocando as aspas? Porque você está colocando caracteres dentro dele. Geralmente é teste lógico, ponto e vírgula, valor, ponto e vírgula, valor. Só que aqui eu quero que apareça uma resposta, que é o que ele quer. Sim ou não, né? Então, essa resposta, ela contém letras. Então, para isso, você vai colocar entre aspas, para dizer para ele que aquilo ali é uma letra e não um número matemático. Ok? Então, na questão número 4, a resposta é a letra D. Ele fez um teste lógico, tá? Verificando se o determinado valor na coluna B era maior que um limite que ele colocou ali, que era 15, ok? Verificar isso ou não em função do volume de exportação. Então, número 4, a resposta é a alternativa D. Questão número 5. A alça de preenchimento do Excel pode ser utilizada para se fazer o auto-preenchimento de um conjunto de células quando o formato dessas células permitir o emprego deste recurso? Certo ou errado? Bom, eu não estou conseguindo abrir o Excel no meu computador, por isso que eu não estou usando ele. Então, o que acontece? Quando você tem lá no Excel e você coloca uns determinados valores, por exemplo, eu posso escrever janeiro, tá? No momento que eu escrever janeiro lá dentro do meu sistema, aqui na minha primeira célula vai abrir um mais nesse cantinho. E se eu clicar para arrastar para baixo, assim, nessas 3 células, aqui vai ficar fevereiro e aqui vai ficar março. Por quê? Porque o Excel é inteligente, ok? E aí, então, como se chama esse maisinho aqui no canto? Alça de preenchimento do Excel. Tá? Então, eu vou arrastar essa alça, esse maisinho que está no canto aqui para baixo e ele vai fazer o auto-preenchimento. Eu não vou precisar ficar escrevendo tudo. Desde que esse formato de célula permita o emprego desse recurso, ok? Tem células, às vezes, que não vão permitir, porque ela foi classificada para isso, para não ser modificada, por exemplo, tá? Então, essa questão é uma questão que ela tá correta. A princípio, a gente pode fazer tranquilamente esse tipo de auto-preenchimento, tá? Usando essa ferramenta que se chama alça de preenchimento no cantinho da célula do Excel. Questão número 5, questão certa. Questão número 6. Se um usuário recebesse a planilha do Excel a seguir somente com os dados contidos na coluna A e B, então, tá aqui a coluna A, tá aqui a coluna B. E necessitasse preencher a coluna C, que tá aqui do ladinho, em vez de digitar manualmente os dados, ele poderia fazer o uso do referido preenchimento. Digitar o conteúdo ACRE, AC,
Aqui, ó, como tá digitado aqui, ó, Acre AC. Na célula C1, selecionar a célula C1 aqui, ó, com aquele auto preenchimento da alça que a gente falou, tá? E adicionar o botão aqui, ó, tá? Preenchimento. Na guia de dados, isso que tá lá na guia de dados, isso pode acontecer ou não? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Então, o que acontece? Eu tenho uma tabelinha aqui com Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas e Bahia, 5 estados da federação, com o nome deles e a abreviatura deles. E ele quer fazer isso, ele quer fazer uma soma, pegar esse Acre aqui, colocar aqui, botar um tracinho do lado e juntar com o que está escrito aqui. Ou seja, eu fiz esse modelo, quero pegar essa alça aqui no cantinho, arrastar para baixo para fazer, clicar nesse botãozinho aqui e que fica lá na guia de dados, ou seja, e fazer o quê? E preencher automaticamente para mim. Ele vai pegar o B, botar um tracinho e juntar com A de cada uma das linhas. Isso está certo ou está errado? Vai acontecer ou não vai acontecer? Vai acontecer. Isso está certo. Por quê? Se você for lá na guia de dados, no meu aqui, ó, é ferramentas de dados o nome. Pode ser que tenha umas que se chame dados ou tal. Lá dentro de ferramentas dos dados está essa guia aqui, ó. Esse botãozinho aqui que se chama preenchimento relâmpago, tá? Então, o preenchimento relâmpago quer dizer isso. Atalho é Ctrl E, que vai preencher automaticamente para você em função do exemplo aqui, ó, que você colocou lá dentro. Então, a gente tinha colocado o exemplo Acre, tracinho, AC. Então, pega a coluna B, bota um tracinho e coloca o que está escrito na coluna A, ok? E aí ele faz automaticamente. Então, a questão 6 é uma questão que está correta, ok? Questão número 7. No Microsoft Word, para inserir uma tabela com uma imagem dentro de um arquivo, é necessário que a tabela esteja em formato XLS? Então, essa é uma questão de Word, mas ela fala de Excel. Então, no Word, complemento do Excel, né? Para inserir uma tabela, eu posso inserir tabela no Word? Posso. Eu posso escrever uma tabela, né? Desenhar a tabela direto no Word, ou eu posso puxar uma tabela de dentro do Excel para o Word. Mas é necessário que é de dentro de um arquivo, como imagem, ó. É necessário que a tabela esteja no formato XLS? Claro que não, né? Isso está errado. Tem diversas maneiras que eu posso fazer isso. Então, o XLS não é obrigatório que esteja acontecendo, ok? Questão errada número 7. Questão número 8. Utilizando uma planilha editada pelo Microsoft Excel na sua última versão, um usuário deseja que, após ter incluído uma lista de valores, uma célula da planilha avalie se os valores inseridos são maiores que 10 e, se em caso positivo, retorne como verdadeiro. Nessa situação hipotética, para alcançar o que deseja, o usuário deve utilizar uma função. Qual função? Então, o que ele quer? Ele tem uma lista de valores, está dizendo aqui uma lista de valores, e ele quer fazer o quê? Uma avaliação. Se, já diz, ó, se os valores, tá aqui a resposta já, se os valores inseridos são maiores que 10. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber se o determinado valor dele, que eu não sei qual é, né? Vamos botar lá, se o valor lá, que está na célula 1, por exemplo, é maior do que 10. É isso que ele quer saber. Ponto e vírgula. Se isso for, ele quer que coloque verdadeiro. Ponto e vírgula. Se não for, meu teste lógico sempre tem que ter dois valores, ou verdadeiro ou falso, tá? Ou verdadeiro ou falso. Então, nessa situação hipotética, que função ele vai usar? Tá escrito aqui já, se, letra B, é o se. Tem como eu usar o E? O E não, nem existe essa função E nesse formato aqui. Soma, eu quero somar os valores? Eu quero fazer um teste. Se o valor é maior que 10, eu não estou somando todos os valores. Eu quero fazer uma média? Não, eu quero somar todos os valores e dividir pelo número de valores que eu tenho para saber a média? Não. Eu quero fazer um teste lógico, tá aqui, ó, avaliar seus valores.
inseridos são maiores que 10. Então, a resposta é letra B, se. Ok? Relembrando, teste lógico se. Eu vou fazer um teste aqui, pode ser maior, menor, igual, diferente, não interessa o que eu estou fazendo aqui. Aqui, geralmente, os dois foram que a gente testou hoje utilizando o maior, né? Então, uma determinada célula é maior do que o valor que ele quer, que é 10. Ponto e vírgula se isso é verdadeiro, ponto e vírgula se isso é falso. Ok? Então, questão número 8, resposta letra B. Questão número 9. O gráfico a seguir elaborado em Excel representa a necessidade de funcionários em uma obra por mês de execução. O tipo de gráfico mostrado no texto pode ser corretamente elaborado no Excel com o uso do comando. Tá. Então, tem um determinado gráfico aqui que mostra janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ou seja, 6 meses de dados, e aqui é o número de funcionários em cada um desses meses. E ele quer saber qual é esse tipo de gráfico. Qual é esse tipo de gráfico? É um gráfico de coluna, letra A. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma coluna, ok? Como que são os outros gráficos? Gráfico diário. Um gráfico diário é uma coisa assim, pode ser de qualquer jeito, tá? É uma determinada área que eu vou estar trabalhando. O gráfico de pizza. O gráfico de pizza é aquele que a gente chama de cetogramas, né? Então, ele é dividido lá e bota umas porcentagens específicas. Tantos por cento, né, para cada um. Se chama pizza, mas ele se chama cetogramas realmente, tá? O gráfico de barra, que tipo de gráfico é esse? Ele vai ser aquele gráfico que é girado aqui, ó, barras laterais, tá? É como se fosse um coluna invertido, tá? E o gráfico de linha vai ser um gráfico de linha. Se a gente tivesse aqui o gráfico de linha, seria assim. Pronto. Ok? Então, esses são os tipos principais de gráficos que se usam. Mas esse aqui, rachurado, é um gráfico de coluna. Todos estão em 2D, né? X e Y, ok? Então, questão número 9, letra A. Última questão, questão número 10, no Excel, utilizando-se a fórmula. Tá aqui a determinada fórmula. Igual a 4. O que é essa estrelinha? Vezes. Mas dentro do computador eu não posso usar x, que nem a gente usa. Vezes 2 mais 3. Né? Então, 4 vezes 2 mais 3. O que eu tenho que lembrar sempre? Esse aqui foi uma questão facinha, quer saber esse resultado. A questão fácil que eu digo porque essa multiplicação aqui, ela aparece primeiro do que a soma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a ordem dos operadores. Primeiro você vai utilizar parênteses, depois você vai vir através de divisão, tá? De número inteiro. Depois você vai vir através de que? Parênteses, colchetes, aquelas chaves. Aí você vem multiplicação, divisão normal, mais soma, isso menos que a subtração, tá? Então, ordem dos operadores. Esses dois aqui, né? Multiplicação e divisão em si, não vai ter problema nenhum. E mais e menos também não tem ordem na hora de resolver. Só que tem que prestar atenção no que vai estar dentro dos parênteses, né? Que às vezes tem muitos parênteses nas questões. Aqui não tem nenhum parênteses, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar. 4 vezes 2 vai dar 8. Né? Mais 3 vai dar o quê? 11. Então, a resposta está aqui na letra A. Ok? Essa questão foi uma questão bem fácil, mas tem que lembrar isso, a ordem da operação que está sendo realizada aqui dentro do Excel, né? Aqui também eu tenho valores elevados, né? Tá? Quando eu estiver fazendo valor elevado, a gente usa o circunflexo, né? Para dizer que aquele valor 2 elevado ao quadrado, por exemplo, né? 2 elevado a 2, a gente vai estar usando o acentinho circunflexo dentro das células do Excel, beleza? Então, a questão número 10, a resposta é a letra A. Aqui está o gabarito e é só.